Bom, como eu já comentei anteriormente, para quem está entrando agora, então, meu nome é Cristiane Maus, eu trabalho juntamente com a Karen Brito e outros colegas na área de elastômeros no Instituto Senai de Inovação. Só um momento. No Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros. E nós trouxemos aqui outro trabalho, então, feito em parceria com a empresa Suzano, que nos forneceu também a amostra de lignina para esse estudo. E nós estudamos aqui o efeito antioxidante da lignina em compostos elastoméricos para pneumáticos. Bem, o Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, ele está situado, então, na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Para quem não viu a apresentação anterior, nosso instituto ele trabalha na área, atua, né, na área de polímeros, com serviços de laboratório, né, serviços laboratoriais, consultorias tecnológicas, pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria. E nós atuamos, então, com adesivos, tintas, compósitos, plásticos e elastômeros. Então, todas essas áreas nós temos linhas, né, de pesquisa dentro do Instituto. Bem, uma introdução, então, da lignina, né, que é o material que nós estamos estudando aqui nesse trabalho. A lignina, ela está presente na biomassa lignocelulósica, né, que se faz presente nas plantas, né. Aqui nós temos, então, uma estrutura composta por celulose, hemicelulose, polissacarídeos e lignina. Então, a lignina é intercalada, então, com esses outros componentes. A lignina é o segundo polímero natural mais abundante na natureza, depois apenas da celulose. Na parede celular, ela tem a função de proporcionar rigidez e resistência para a planta. Ela é um produto da indústria do papel e celulose e é extraída, né, a partir do licor negro. Então, na indústria de papel e celulose, nós temos a alimentação, né, da madeira em forma de cavacos, em digestores. Se tem a parte de polpeamento, né, polpação, onde nós temos a polpa suja, né, em determinado momento aqui se tem a lavagem dela e a obtenção de um licor negro. E a partir daqui que se retira a lignina. Esse licor negro, além da lignina, tem outros componentes, então se faz a purificação aqui para se obter o pó, né, da lignina. Esse material ele tem um alto poder calorífico, então ele vem já há tempo sendo usado em caldeiras, né, para reaproveitamento de energia, mas como por ser um material bem rico, ele vem sendo estudado já há algum tempo em diversos tipos de aplicações, incluindo, né, os materiais poliméricos, onde o elastômero se enquadra aqui também. A lignina fornecida pela empresa Suzano, né, para execução desse trabalho, é uma lignina de eucalipto, extraída pelo processo Kraft, que corresponde aí a 85%, né, esse método de extração da produção industrial de lignina. A lignina é um polímero natural amorfo e tridimensional, composto por várias unidades fenilpropano. Essa estrutura é bem complexa e ela varia muito da origem vegetal, né, da onde é extraída essa lignina e também dos processos de extração. Então, uma lignina obtida do processo Kraft é diferente, né, de uma lignina extraída por outro processo. Essas são as unidades fenilpropano e também o percentual dessas unidades, né, nessa macromolécula, então, varia conforme a origem e a extração. Aqui, então, os pneumáticos, né, as partes do pneu. Nós temos várias partes e vários compostos elastoméricos, então, para compor um pneu. O objetivo desse trabalho foi avaliar a lignina na banda de rodagem, que é onde eu tenho maior volume, né, para empregar esse material. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a lignina como antioxidante em compostos elastoméricos para a banda de rodagem, comparando com o TMQ, principalmente, que é um antioxidante comercial, e o 6-PPD. Então, se comparou com os dois materiais. Aqui nós temos a imagem em A da lignina em pó fornecida, em B aqui é o TMQ, em C
o 6-ppd. Nessa tabela, nós trouxemos aqui as formulações avaliadas. Esses valores estão todos em PHR, né? Nós utilizamos como borrachas aqui um SBR estendido em óleo, um polibutadieno, negro de fumo N234, aqui em 70 PHR, e apenas entre as formulações nós alteramos o sistema, os agentes de proteção, no caso. Então, o nome de cada composto já diz, né, o que tem dentro em termos de agente de proteção. Todos os agentes de proteção utilizados, eles somaram em 2 nas formulações, com exceção da formulação branco, onde nós não adicionamos qualquer agente de proteção. Então, quando o nome é TMQ, quer dizer que tem 2 PHR de TMQ. Quando eu tenho TMQ e 6-ppd, significa que eu tenho 1 PHR de cada. Ok? Então, se fez um estudo deles em isolado, né? E depois a mistura entre eles. Metodologia utilizada, primeiramente nós fizemos a preparação dos compostos em misturador fechado, com motores do tipo Banbury e Hack. Depois a aceleração dos compostos em misturador aberto cilindro, viscosidade Muni. Fizemos a avaliação das propriedades de vulcanização em RPA. Realizamos a vulcanização dos corpos de prova, ensaios mecânicos básicos. Verificamos, então, como é que foi o desempenho desses compostos em termos de envelhecimento termooxidativo e também em resistência ao ozônio. Preliminarmente, antes de começar a fazer as misturas, né, para a banda de rodagem, nós queríamos verificar como é que era o comportamento da lignina, se ela tinha alguma fusão ou não, ou só uma transição vítrea. E então nós fizemos uns compostos usando a SBR também e polibutadieno, mas sem carga, né, sem óleo, apenas o sistema de cura e ativadores aqui. E verificamos que o TMQ, como já se tinha ideia, né, pelas análises térmicas, ele tem um ponto de amolecimento. Então esses pontinhos aqui são verificados, né, nessa lâmina que nós preparamos desse material. São provavelmente pontinhos de enxofre aqui mal dispersos, mas na lignina se percebem aqui que ela não funde, né? Ela não tem esse amolecimento, ela está bem distribuída, mas eu tenho pontos de aglomeração que podem ser melhorados, claro, uma mistura como é de banda de rodagem por ter maior viscosidade. Nesse caso, a gente tem pontos de aglomeração porque era um composto de baixa dureza. Bem, aqui então é a etapa de mistura então dos compostos para banda de rodagem. Nós usamos essas etapas de mistura. Aqui nós temos um tempo acumulado, né? Então, com um tempo total de 9 minutos de mistura em rack, né? Aqui a foto. Dá para ver aqui que os perfis de torque por tempo das misturas foram bem homogêneas, o que é muito bom para esse estudo comparativo. Utilizamos uma temperatura inicial de 50 graus, descarregamos as misturas em aproximadamente 140 graus, aqui quando fechamos 9 minutos, e a rotação utilizada foi de 70 RPM durante toda a mistura. Depois da mistura, então, em rack, os compostos foram laminados e acelerados em misturador aberto tipo cilindro. Bom, com os compostos prontos, né, nós realizamos um ensaio de viscosidade Muni, e como já era esperado, os agentes de proteção, né, não influenciaram na viscosidade do composto, visto que a quantidade é muito pequena, né, dentro da composição. Depois disso, nós fizemos as curvas geométricas a 160 graus e 15 minutos, e verificamos poucas diferenças também entre as composições. Nós realizamos alguns ensaios mecânicos básicos, e nesses testes realizados, como abrasão, deformação por compressão, tração, dureza e rasgamento, nós não observamos variações significativas entre as amostras com diferentes sistemas de agente de proteção.
Aqui eu trago um quadro, né, uma tabela com os valores, os resultados de variação para envelhecimento dos compostos. Esse envelhecimento foi feito com base nessa STM, é o envelhecimento termooxidativo em tubo, né, onde esses tubos são colocados em um banho de silicone a 70 graus por 70 horas. O que se observa aqui? A dureza, então, na realidade, se mede as propriedades básicas, né? E aqui, depois do envelhecimento, essas propriedades são medidas novamente, e aqui se tem a variação das propriedades envelhecidas frente às propriedades originais. Que se percebe que não se tem variação significativa de dureza entre uma amostra e outra. É muito próximo, muito sutil essas diferenças. Já em termos de variação de tensão de ruptura e variação no alongamento na ruptura, é bem nítido que de todas as amostras com uso de agente de proteção frente à amostra branco, que eles tiveram ação de proteção, todos eles, né? Porque a amostra branco tem bem maior variação de tensão de ruptura e uma variação de alongamento na ruptura também bem grande. Olhando os compostos onde se tem a utilização de agente de proteção, em isolado, a lignina foi a que teve menor variação de tensão de ruptura se comparado a esses outros dois. Aqui também ela tem menor variação de alongamento na ruptura, né, frente aos demais. Também, em conjunto, ela aqui, em módulo, né, ela tem maior variação do que, por exemplo, o TMQ com 6 ppd, porém, eu tenho um ganho de propriedade aqui. Já nesse caso, né, em módulo, a lignina com 6 ppd teve menor variação em alongamento na ruptura do que o TMQ com 6 ppd, que é o TMQ, né, que é o principal antioxidante aí que a lignina poderia substituir. Bem, nesse slide, nós trouxemos aqui as imagens de corpos de prova que foram ensaiados frente à exposição ao ozônio, de acordo com essa norma. Foram tiras, né, de compostos vulcanizados alongados em 20%, foi um método estático. Eles foram ensaiados nessa condição de 70 horas, 40 graus, com 25 pphm de concentração de ozônio. E o que se verifica aqui é que a única amostra, né, que não apresentou fendilhamento ao final do ensaio foi a amostra onde a gente usa 2 PHR de 6 ppd. As demais todas apresentaram fendilhamento. E em isolado, o TMQ apresenta mais fendilhamento do que a lignina, então a lignina se mostrou superior ao TMQ, né, isoladamente. Em conjunto com 6 ppd, tanto o TMQ quanto a lignina fendilharam. A lignina aqui nesse corpo de prova um pouco mais que esse, mas ambos fendilharam, então a lignina não tem poder antiozonante, né, apenas o 6 ppd. Então, como conclusão, nós temos que os antidegradantes avaliados, né, influenciaram significativamente, né, os resultados dos compostos, né, de acordo com o ensaio de degradação térmica. A lignina do tipo Kraft de eucalipto apresentou de forma isolada melhores propriedades do que o 6 ppd e o TMQ, né, na avaliação termooxidativa. Também promoveu uma redução do efeito de oxidação em combinação com 6 ppd. Porém, assim como o TMQ, ela não apresenta propriedade antiozonante, apenas o 6 ppd. E nos demais testes, né, de propriedades originais, como abrasão, tração original, rasgamento, essas variações de agente de degradação não causaram variações significativas, o que já era esperado. Bom, agradeço a atenção de todos e estou aberta a perguntas.